Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Opa! Boa noite, alunos e alunas da tribo! Boa noite, você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Boa noite, você que está aqui deixando de ver Copa do Mundo para assistir a nossa aula que está hoje aqui gratuita para vocês no canal da tribo. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos, principalmente você que está se preparando para a prova da Polícia Militar de Alagoas. Como é que está essa preparação? Coloca aí no chat. Quero saber o sentimento da galera, quero saber como é que tá o coraçãozinho agora que a gente já entrou aí, né, numa reta, quase que reta final de preparação aí para a nossa prova. Faltam ainda algumas semanas, né, mas a emoção vai aumentando, não é verdade? A emoção, um pouquinho ali daquela tensão que antecede a prova. Quero saber como é que vocês estão se sentindo aqui, mas a nossa parte aqui da tribo é tentar aliviar essa tensão ao máximo, preparando vocês cada vez mais para essa prova. E essa noite é uma noite onde nós vamos falar sobre informática, meu povo. Vamos falar aqui sobre dominar a informática para a banca Sebrasp. O que você vai fazer essa noite aqui, professor? Essa noite eu vou trazer para vocês diversas questões feitas pela banca Sebrasp e a gente vai fazer todo um debate em torno dessas questões. Vai ser uma aula onde a gente vai entender um pouco mais como que a Sebrasp cobra alguns temas de informática. Se a gente aí, porque eu vou trazer Excel, eu vou trazer computação em nuvem, vou trazer segurança da informação, vou trazer de tudo um pouquinho aqui para vocês hoje. E nesse debate aqui a gente também vai revisando a matéria, né? Vai estudando a questão, vai entendendo as respostas certas e tentando entender o conteúdo que gira em torno desses assuntos aí, tá certo? Então vai ser muito rico hoje aqui pra gente. E deixa eu rapidamente me apresentar, né? Para você que não me conhece, não me viu ainda aqui no canal do YouTube, já estou há alguns anos aqui na tribo, mas pode ser que seja a primeira vez que a gente se veja. Eu sou o professor Lucas Costa, professor de informática aqui da equipe da tribo. E vou deixar aqui também as redes sociais do professor. No caso, a rede social do professor, né? O Instagram do professor, Lucas Costa Informática. Você que ainda não é seguidor da tribo no Instagram, segue a gente lá para você poder ficar por dentro de todas as novidades que vão acontecer aí, as lives, as aulas ao vivo e uma super novidade que eu vou trazer para você aqui na sequência. E também já segue o professor Lucas, tá? Já vira meu seguidor lá, porque quando surgir alguma dúvida de informática,
você sabe onde correr, sabe para quem pedir, sabe para onde você pode esclarecer essa dúvida aí então, tá certo? Manda aquela mensagem, fala que você é aluno da tribo, que você viu a aula no YouTube e a gente vai tentar dar aquela ajudinha esclarecendo cada vez mais a informática para você, beleza? Mas agora um recado especial para você que vai fazer a prova da PM de Alagoas, da Polícia Militar de Alagoas. Galera, não sei se você já viu, você que segue a gente nas redes sociais já está sabendo o que vai acontecer. Nós estaremos aí em Maceió no dia 29 de agosto. Nós teremos uma super mega revisão de véspera. Então, a galera da tribo estará aguardando vocês aí, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Você tem aqui o WhatsApp, vários WhatsApp aqui, já certinho aqui, inclusive aqui com os nossos consultores, com os nossos especialistas. Você também tem aqui um QR Code. Fala, galera, eu sou de Alagoas. Fiquei sabendo que vocês estão vindo aqui para fazer uma super revisão de véspera. Como é que faz para me inscrever e tudo mais? Não perde essa chance, galerinha. Olha alguns detalhes do que tem aqui. Eu até anotei, porque é tanta coisa aqui. Ó, materiais impressos, tá? Camisetas personalizadas, telão de LED, sistema de som, de iluminação de primeiro mundo, ambiente climatizado, a equipe da tribo, os professores, aquelas dicas salvadoras, energia lá em cima. Meu amigo, é tudo que você precisa para uma véspera, tá? É tudo que você precisa para uma reta final de prova aí, tá? Todo esse gás, toda essa energia, todo esse impulso final. Não perde a chance. Seus concorrentes estão indo para lá. Vem também, vamos fazer um dia especial lá então em Maceió, tá bom? Vocês vão receber mais informações aqui de local, horário, tudo certinho, inscrição, como é que faz, tudo bacaninha. Não deixe de entrar em contato então, beleza? Recadinho importantíssimo aí. E é claro, lembrando, estou esperando seu like, estou esperando que você se inscreva no canal aqui da tribo. Beleza? Dito isso, vamos embora, meu povo. Vamos lá fazer então o nosso compiladão de assuntos aqui da banca Sebrasp. Vamos para cima aqui agora? Vamos lá então. Vamos pôr slides na tela. Aí quando os slides surgem na tela, eu fico meio escondidinho aqui por trás para que você possa aproveitar todo o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. E vamos então girar esse conteúdo através de questões. Ó. Vocês vão ver que vai ter aqui várias questões de 2026. Começando aqui então por uma questão que vai trazer como assunto aqui a matéria de segurança da informação. Uma questão bem recente, bem nova que a CESP, que a Sebrasp fez recentemente aqui pra gente. Vamos lá, vamos ler juntos aqui uma questão que vai tratar do assunto vírus. Vem cá. Estilão Sebrasp, né? Julgue o seguinte item relativo à segurança da informação, é que ele também coloca Big Data aqui e tudo mais, mas vamos lá, vamos para a definição do que está rolando aqui. Vírus é um software autoexecutável e autoduplicável que, alojado em um arquivo hospedeiro, prescinde da intervenção humana para se propagar e pode causar perda de desempenho do computador, exclusão de arquivos e alteração de dados. Aqui a gente tem uma questão no estilo clássico da Sebrasp, que é o estilo que o candidato tem que cravar se essa questão está certo ou errado. Que é como vai ser na prova de vocês, né? A prova de vocês, você que vai fazer para a PM do Alagoas, é nesse aspecto, não é prova de alternativa, né? É prova de marcar se está certo ou errado. E aí, galera, eu quero a opinião de vocês aqui no chat. Quero que vocês coloquem aqui no chat qual que é a visão de vocês com relação a essa questão aqui, o que lhes parece sobre esse texto que está sendo dito, certo ou errado. Se precisar, você pode até pausar aqui um pouquinho a aula, depois você volta para acompanhar aqui ao vivo tudo certinho, para você poder fazer uma reflexão bacaninha, tá? Mas, confiante que você fez sua avaliação e você já optou por uma dessas duas aqui, vamos aprender esse conteúdo, então, em cima dessa questão. Este que é um tema
muito lembrado pela banca CESP, as características dos programas maliciosos. Mais especificamente, as características do vírus aqui para a gente. Porque o vírus tem algumas características que ajudam a identificar ele na questão. E a banca está provocando ele aqui. Então vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, meus queridos jovens, essa questão está muito errada. Essa afirmação que está aqui é errada. Só que, né, é muito importante que a gente aponte exatamente quais são os erros. Não é bom a gente falar, tá errado e não falar exatamente onde que está o problema, né? Aqui a gente tem alguns problemas. Primeiro, identificar o vírus como autoexecutável. Autoexecutável quer dizer que ele é um arquivo que se executa sozinho, sem nenhuma necessidade de intervenção por parte de nada, nem de ninguém. E essa não é uma característica do vírus. O vírus não é autoexecutável. O vírus, ele é um programa malicioso que necessita ser executado por uma pessoa, por um outro programa. O vírus precisa que alguém o abra, que alguém o execute, porque sozinho ele não faz isso. Então, qualquer afirmação que tente referendar o vírus nesse sentido está errada. Vírus não. Outros programas maliciosos se executam sozinhos. Vírus não. O vírus necessita de ações. Pode ser uma pessoa abri-lo, pode ser um outro programa vir ali e executá-lo, mas ele precisa que alguém o abra, tá bom? E isso continua sendo um problema aqui, né? Porque o fato dele ser autoduplicável aqui não é tão bonito, mas vamos lá, a partir do momento que ele é ativado, ele se duplica, né? Ele pode se multiplicar. Então, essa eu vou deixar passar até, tá bom? Que alojado em um arquivo hospedeiro, aqui belezinha, ó, prescinde da intervenção humana. Isso quer dizer, ele age antes da intervenção humana. Ele age, né? Esse prescinde quer dizer, vem antes de acontecer a intervenção humana. E não. O vírus necessita da intervenção humana ou de algum outro programa. Então tá ali mais um termo, eu vou dar uma espirrada, eu acho, enquanto eu tô falando aqui com vocês. Eita! Desculpa aí, tá? Mais um termo ali que faz com que a gente não goste do que está escrito aqui. Beleza, meu povo? O restante a gente até pode deixar passar, né? Ele pode se propagar, ele pode causar perda do desempenho. Isso pode. Perda do desempenho da máquina, ele pode excluir arquivos, pode alterar. Tudo isso o vírus pode fazer. É antes mesmo ali que a gente acabou tendo alguns problemas aqui, então, tá? Então, galerinha que leu isso aqui, não tinha ideia da resposta, não tinha muita ideia para onde ir. Muito importante, fundamental aqui para gente, aquela revisão boa com as características dos programas maliciosos, entre eles vírus, worms, trojans e outros programas maliciosos que temos por aí, tá bom? Tudo beleza? Daqui a pouquinho vão aparecer mais questões de segurança da informação, falando sobre outras coisas, falando sobre outros temas. Mas vamos tentar falar de um monte de coisas nessa mesma noite, já que você está deixando de ver um jogaço de Copa do Mundo para estar aqui comigo. Vamos valorizar, tentando revisar muitos assuntos, muitos temas, vendo como é que a Sebrasp está no momento atual aqui das nossas provas. Vamos para a próxima? A próxima, se eu não me engano, é uma questão de Excel. Ah, o Excel está lá esperando vocês na prova, né, minha gente? Está lá escrito no seu edital, edição de textos, de planilhas e de aplicações, tomando em consideração o pacote Office. Quem está no pacote Office? O Excel, né? Então vamos lá, vamos lembrar algumas coisinhas, reforçar, ou até mesmo pode ser que a gente aprenda algumas coisinhas de Excel aqui, com mais essa questão feita em 2026 pela banca Sebrasp. Temos aqui uma planilha do Excel, meu povo. Olha ali uma planilhinha bonita, né? Ali tem uns tipos de produtos, um preço, quantidade que foi comprada, essas coisas todas. O fato é que vai acontecer uma parada aqui agora. Ó, se na célula C8 da planilha da figura que estamos vendo aqui, criada no Excel, se ali for inserida a fórmula
maior B3 dois pontos B7 ponto vírgula 2. O resultado que vai ser apresentado será 300. Então, basicamente, a banca está perguntando aqui para a gente, diante dessa planilha, se eu aplicar essa fórmula aqui, o resultado da fórmula será 300. Será? Para poder responder isso com bastante tranquilidade, a gente precisa saber o que faz essa fórmula. Você lembra o que faz a fórmula maior? Bota aqui no chat se você lembra, se você não sabe, nunca viu, não faz ideia, se é um chute. Bota aqui para eu poder saber como é que está o sentimento quando você olha aqui para essa fórmula. Né? Uma fórmula muito importante, uma fórmula que com certeza lá na nossa revisão de véspera estará lá sendo lembrada lá no dia com os alunos que estarão lá. Gente, e essa fórmula engana. Engana porque o nome dela é enganador. A fórmula maior não é para achar o maior número. E quem for para essa questão pensando isso provavelmente vai errar. Porque 300 é o maior número que tinha ali. De B2, de B3 até B7, o maior número que tinha ali era o 300. Mas essa fórmula não é para isso, propriamente dito. A fórmula maior não é para achar o maior número. O segredo da fórmula maior, que inclusive tem até uma irmãzinha, e aí ao explicar ela eu consigo explicar sobre a irmãzinha dela também, que é a menor, né? Que é a menor. Tanto a fórmula maior quanto a fórmula menor, o grande segredo delas é o quê? É esse número que fica aqui no finalzinho para gente. Esse número é a posição que estamos procurando. A posição quando a gente classifica esses números. Esse 2 que está aparecendo aqui não é um número qualquer. Esse 2 quer dizer eu quero a segunda posição entre os maiores, de B3 até B7. Esse 2 ele está querendo, em outras palavras, dizer Excel, me aponta qual é o segundo maior número de B3 até B7. O 2 quer dizer, então, segundo lugar. Segundo maior número. Então vamos fazer essa análise certinha aqui na nossa planilha agora? Ó, quando a gente olha de B3 até B7, o maior número é 300. Esse é o primeiro maior. Certo? E qual que é o segundo maior número aqui de toda essa relação? O segundo maior é o 253, ó, ele fica em segundo lugar. Então, a resposta dessa fórmula é 253. O segundo maior de B3 até B7. Deu para entender? Deu para pegar? Então, quando você encontrar a fórmula maior, você vai ter que olhar para aquele númerozinho que está ali no fim, porque aquele númerozinho é a posição que você precisa procurar. Se fosse ali o númerozinho 3, eu estou na busca do terceiro maior. Se tem ali o número 5, eu estou na busca do quinto maior. Isso acontece nessa fórmula e acontece também na fórmula menor, que sempre vai ter aqui no finalzinho uma posição para a gente poder também fazer essa busca, para a gente também poder fazer essa procura. Beleza, galera? Sendo assim, a afirmação aqui da questão está errada. Porque ela falou que o resultado dessa fórmula seria 300. O resultado dessa fórmula é 253. Entenderam? Tranquilos? Em paz? Vamos ver o que mais que a banca CESP, que a banca Sebrasp tem cobrado nesses últimos tempos, tem cobrado nessas últimas provas, para a gente já poder ter uma noção do que nos espera? Seguimos aqui, meu povo? Daqui a pouquinho tem mais de Excel também, tá? Daqui a pouquinho tem mais lembranças, tem mais fórmulas para a gente poder lembrar juntos. Pode ficar tranquilo, pode ficar... Ih, cara! Esse assunto aqui, ele geralmente é novidade para muita gente. Tá lá no nosso edital, né? Conhecimento, noções de computação em nuvem. Caramba! Complicado isso aqui, viu?
Isso aqui precisa de aula teórica. Se você nunca assistiu, assista. Tem muitos termos, muitas coisinhas aqui que são importantes. Como esse que nós estamos vendo aqui, ó, que é a explicação do que é nuvem pública. Bora lá para ver a questão. Ó, em relação aos tipos de nuvem, modelos de implantação, vamos julgar. Na nuvem pública, a infraestrutura computacional pertence ao provedor de serviço, sendo compartilhada entre múltiplos clientes e disponibilizada sob demanda por meio da internet. Olha, eu vou contar, quem já assistiu aula, né, de tipos de nuvem, nuvem pública, nuvem privada, nuvem compartilhada e tudo mais, mata isso aqui tranquilo. Mas se você nunca viu essa aula, provavelmente isso aqui é um pouco estranho, né? Deve ser um pouco estranho para vocês. Por quê? Porque o conceito de nuvem pública ele é um pouco deturpado na prática. As pessoas veem lá nuvem pública, não, nuvem pública é nuvem do governo, professor? É nuvem fornecida de forma gratuita. O que é nuvem pública, né, professor? Gente, nuvem pública é o que a gente já tem como serviços por aí, né? Por exemplo, o Google Drive. Quando você armazena fotos no Google Drive, ou na Microsoft, no OneDrive, ou na Apple, no iCloud, você está usando ali nuvens públicas. Mas chama nuvem pública o serviço do Google, professor? Sim, porque nuvem pública é um tipo de nuvem que é oferecido a qualquer tipo de público. Pessoa física, pessoa jurídica, empresas, governos, né, organizações em geral. Isso que é nuvem pública. O Google ele tem lá a sua estrutura física, com milhares de equipamentos e servidores pelo mundo todo, e essa estrutura ela é usada por diversos clientes, por milhões de clientes. Muitas vezes uma mesma estrutura ali, física, um galpãozão que o Google tem, é usado por milhares de clientes, né? Aquela mesma estrutura. É isso que torna público. Eu vou montar uma estrutura e oferecer para todo tipo de público. Pronto. Veio aí então o conceito de nuvem pública. E muita gente viaja um pouco nesse conceito porque acha que nuvem pública tem a ver ou com o governo ou tem a ver com o fato de ser gratuito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nuvens públicas são estruturas em nuvem que são montadas e oferecidas para todo tipo de público usufruir através da internet. Alguns usam de graça, outros pagam, dependendo do quanto vão consumir. Mas isso aí é independente de ser de graça ou pago, não muda o fato da nuvem ser pública. Então vamos ver se é exatamente isso que está o texto aqui da nossa questão, né? Ah lá. Em relação aos tipos de nuvem e aos respectivos modelos de implantação, vamos julgar aqui. Na nuvem pública, a infraestrutura computacional pertence ao provedor. A estrutura, os computadores, os equipamentos, né, tudo pertencem a quem está oferecendo o serviço. E ela é compartilhada entre múltiplos clientes e disponibilizada. Quando a gente fala compartilhada, é essa estrutura, tá? É essa estrutura aqui para gente. E disponibilizada por demanda por meio da internet. E meu povo. E tá? E isso aqui tá certinho, tá? Essa definição de nuvem pública aqui tá ideal aqui pra gente, tá? Podemos marcar como corretos aqui e sermos felizes aqui, puxarmos esse ponto e irmos felizes para a próxima. Então, sempre colocando no nosso bolso, o nosso portfólio, hein, meu povo? Ó, além de nuvem pública, saber o que é nuvem privada, saber o que é nuvem compartilhada, tudo isso é muito importante, tá? Todos esses conceitos aqui são cobrados na prova ali de uma maneira que a gente tenha que entender certinho ali, nuvem comunitária, né? Temos que saber tudo isso aí, tá certo? Bacaninha? Chique? Bora para a próxima questão aqui, então, para a gente poder ir relembrando os assuntos que nós precisamos ter aqui no nosso portfólio, sempre conhecendo. Ih, cara, ó. Aqui eu vou trazer mais uma de Excel agora, só que essa aqui é bem mais casca grossa. Ó. Isso aqui é a Sebrasp falando grosso com o povo aqui. Também numa questão de 2026, poderia cair para você essa questão lá na sua prova. Tá? Então vamos dar
aquela checada em tudo aqui agora, ver do que se trata. Se você nunca viu isso que eu vou explicar aqui agora, é importante dar uma visitada do zero nesses assuntos, nesses temas que eu vou trazendo aqui para vocês. Mas bora lá, vamos ver se com a nossa conversa que a gente vai ter aqui já dá alguma luz aqui para vocês, já dá uma orientada boa, tá bom? Vem cá, ó. Considere que na célula C4, que é essa célula aqui então, onde eu vou pintar de vermelhinho, ó. Na célula C4 aqui então da planilha, foi inserida essa fórmula aqui. C, E, C2 maior que 100, C3 maior que 600, 250, se não C2 dividido por 2. Daqui a pouquinho a gente fala com mais calma dessa fórmula aqui, tá? Fala com o devido cuidado. Aqui a gente vai aprender um monte de coisas na mesma questão. Nessa situação, se na célula C5, que é outra célula agora, tá? For inserida a fórmula C2, soma C2 até C4, aplicando-se o mesmo tipo de formatação da célula C2. Ele falou isso porque a célula C2 está no formato financeiro, está no formato contábil. Então aqui também vai aparecer no formato contábil, tá? No formato financeiro. É a mesma formatação, quer dizer, vai aparecer no formato de moeda aqui também. Ali em C5 vai aparecer o valor 850. Então, veja só. Nós temos 2 desafios aqui a cumprir agora, tá? Primeiro, a gente vai ter que vir aqui na célula C4 e vai ter que resolver essa fórmula C aqui. Porque resolvendo essa fórmula, eu vou saber o número que vai aparecer ali. Sabendo o número que vai aparecer ali, aí depois a gente faz a soma, considerando o número que vai aparecer ali, e aí vai ter o resultado ali de C5, que é essa fórmula soma que estamos precisando fazer no final de tudo. Tá? Então vamos por partes. A gente vai ter que fazer tudo que está sendo pedido aqui. Vai ter que resolver tudo que está sendo pedido aqui. Vamos primeiro resolver essa fórmula C. Tá bom? É uma fórmula que, vamos lembrar, ó, o formato da fórmula C, ela é assim. Ela é um teste lógico, que nós vamos ter que avaliar. Aí vai ter o valor se esse teste for verdadeiro e o valor caso esse teste seja falso. Nós vamos analisar o teste ali. Se ele for verdadeiro, a gente vai responder com 250. Se ele for falso, a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. C2 dividido por 2. Vamos olhar para o teste? Só que o teste é o seguinte. O teste, ele é uma combinação de 2 comparações que nós vamos ter que analisar e elas são conectadas pelo conectivo E. Então aqui, na verdade, a gente tem um teste duplo. Nós temos 2 testes. Nós vamos precisar analisar se C2 é maior que 100, isso é um teste. E também vamos ter que analisar se C3 é menor que 600. Nós vamos ter que ver, então, se esse primeiro é verdadeiro ou se é falso. Depois nós vamos ter que ver se esse segundo é verdadeiro ou é falso. E o conectivo E, ele pede o seguinte. Ao final dessas 2 análises, você vai ter aqui, ou é verdadeiro com verdadeiro, ou um é verdadeiro e o outro é falso, ou um é falso e o outro é verdadeiro, ou os 2 são falsos. Ao final dessas 2 análises, se o primeiro teste for verdadeiro, se for, tá? Nós vamos ver ainda. Se o primeiro teste for verdadeiro e se o segundo for verdadeiro, tudo isso é considerado verdadeiro, a gente vai para a resposta verdadeira, tá? O E, ele obriga que o primeiro tenha que ser verdadeiro e o segundo tenha que ser verdadeiro. Se um dos 2, ou se os 2 derem falso, por exemplo, o primeiro deu verdadeiro, mas o segundo deu falso. Opa, aí não. O conectivo E, ele fala, não, os 2 têm que dar verdadeiro. Se o primeiro deu verdadeiro, mas o segundo deu falso, é para ir para a resposta falsa.
É para ir para a parte falsa da fórmula. Tá bom, gente? Então, é que nem no raciocínio lógico, né? No raciocínio lógico a gente tem que fazer isso. Vamos lembrar a tabela verdade do conectivo E, que é da conjunção, né? Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Agora, verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro também dá falso. E falso com falso também dá falso, né? A tabela verdade do E orienta isso lá no raciocínio lógico. O raciocínio lógico dá a tabela verdade da conjunção. E a gente aplica isso aqui no Excel também. A gente aplica isso aqui agora na hora da planilha. Então vamos fazer essa avaliação aqui, e usando daquela tabela ali como referência. Ó, primeira análise. Se C2 é maior que 100. Olhando aqui na planilha, C2 é igual a 100. Galera, 100 não é maior que 100, né? Olhei lá para C2. C2 está o próprio número 100. 100 não é maior que 100. Então, esse teste aqui, ele deu falso já na primeira parte. Ó. Aqui já deu falso. Tá? A segunda aqui, ó. Se C3 é menor que 600. Quando a gente olha ali na planilha, isso está acontecendo. Isso é verdade. Ó. C3, quando você olha lá na planilha, é um número 500. 500 é menor que 600. Então, esse segundo aqui dá verdadeiro. Isso aqui tá verdadeiro. Mas como o primeiro já tinha dado falso, galerinha, falso com verdadeiro, se uma das partes deu falso e eu tô aqui com o conectivo E determinando as coisas, a gente tem que ir, então, para a parte falsa da fórmula. Para a resposta falsa da fórmula. E o que a resposta falsa da fórmula manda a gente fazer, então? Essa fórmula C, ela obriga que você tenha, então, que pegar o C2, que é o número 100, lá na planilha, e dividir por 2. Essa barrinha é de divisão. Então, fica C2 dividido por 2, 100 dividido por 2. Essa fórmula dá 50. Tá? Fiz o teste. Um deu verdadeiro, outro deu falso. Eu estou no conectivo E. Isso faz com que tudo, então, tenha que ser falso para a gente. E na resposta falsa, eu tive que fazer C2 dividido por 2 aqui, então, deu 50 aqui para nós. Então, aqui vai aparecer os 50. Então, o resultado da fórmula C, meu povo, foi 50, tá? Agora a gente passa a olhar para aquela fórmula soma que foi colocada aqui embaixo. É para fazer a soma de C2 até C4. É a soma dessa galera aqui, ó. Soma de C2 até C4. É para fazer a soma do 100, do 500 e do 50. E essa soma dá 650. Olha aí, ó. E não 850, como a questão está pedindo. E, cara, tá errado isso aqui para a gente, então, tá? Assinalemos como errado aqui essa afirmação que foi feita por parte da banca. Beleza, meu povo? Beleza, lindões e lindonas? Tá aqui, então, a resposta dessa questão número 4. Na verdade, ela é 650 aqui pra gente. Muito bem, muito bem. Fica um tempinho nessa daqui, né? Isso daqui deu um trabalhinho para nós. Mas vamos seguindo, meu povo. Vamos avançando para fazer mais questões. Não pode parar, não pode parar. Professor, você não trouxe nenhuma de Windows ainda? A Sebrap não fez questões de Windows recentemente? Fez! Olha essa questão número 5 aqui, ó. Essa questão número 5 traz o Windows como tema aqui da conversa e traz as inteligências artificiais, questão que também foi feita já esse ano, também foi feita em 2026. Vamos lá, ó. Caso um usuário deseje acionar a instância de inteligência artificial do Windows 11, ele pode fazer por meio de um assistente que se chama como? Producer, Siri, Gemini, Copilot ou Authentic? Nossa senhora, que inglês terrível do professor, né? Professor, já falaram para você que seu inglês é vergonhoso? Não falaram, eu sei, tá? Eu sei, tenho total ciência. Mas, gente,
Aqui a gente está falando então de ferramentas de inteligência artificial, de assistentes que usam inteligência artificial para poder interagir com o usuário. Qual que é aquela que fica no Windows 11 aqui para nós, hein? Qual que é? Marca com facilidade. Põe aí no chat. Põe aí que eu quero ver se você crava com veemência, crava com muita tranquilidade aqui pra gente. Vou te dar uma colher de chá, pode ser? Aceita uma colher de chá? Producer não é ferramenta de inteligência artificial, tá? Nenhum assistente de nenhum outro sistema, nem do Windows, nem de ninguém, tá? Então vamos fazendo que nem show do milhão aqui, eliminando algumas alternativas, ó. Authentic também não é ferramenta de inteligência artificial, não é assistente de inteligência artificial, nem do Windows, nem de ninguém, galera. Agora, esses três que estão aqui são, viu? E você sabe de onde eles são? Porque, assim, a banca poderia colocar qualquer um deles aqui como temas aqui, né? Então vamos recapitular de onde cada um é aqui, então. Ó, a Siri, alguns aí mexem com ela, alguns gostam muito dela. A Siri é assistente da Apple. A Siri está presente aí nos iPhones ou em computadores que tenham sistemas do tipo Mac, né? iOS e tudo mais. É a Siri que é assistente virtual desses sistemas. O Gemini é o assistente do Google. Quando você faz pesquisas lá no Google, você tem acesso ao Gemini. Você tem acesso a esse assistente que é muito legal, interage bastante com a gente. Digo para vocês, é o melhor assistente hoje em dia para, por exemplo, ajudar vocês com matemática e raciocínio lógico, tá? Ele é muito bem explicador, muito paciente com o candidato, trabalha bons exemplos, ele é muito bacana. Mas não é o que a banca está perguntando. A banca está perguntando o que fica no Windows, e quem fica no Windows é o Copilot. Ele já ficou aí, ele já estava presente aí nas últimas atualizações do Windows 10 e está presente no Windows 11 para você poder então interagir com o sistema, fazer pesquisas, pedir que ele elabore conteúdos, gere imagens e faça diversos tipos de procedimento aqui. O Copilot é uma ferramenta, o assistente que utiliza de inteligência artificial pertencente ao Windows, pertencente à Microsoft. Beleza, galera? Então, aqui na 5, você deve marcar a alternativa D de dado como correta ali para nós. Chique? Maravilha? Deu para sentir um pouquinho de como que tá a banca Sebrasp nesse ano de 2026? Deu para sentir o tamanho da pegada aqui? Isso assim, galera, eu queria que o tempo nos permitisse até falar mais coisas aqui, mas o tempo está começando a ficar apertado. Eu tinha até separado aqui questões de redes de computadores, mais questões sobre computação em nuvem e tudo mais, mas eu acho que deu para sentir um pouco da pegada, já deu para a gente poder relembrar algumas coisas, mas nós vamos ter outras oportunidades, tá? Vamos ter outras oportunidades aqui de conversar aqui ainda no YouTube. Deixa eu arrumar aqui minha camisetinha aqui, né? Da tribo aqui. Vamos ter outras oportunidades para a gente poder trocar algumas ideias aqui. E você ainda terá a mega revisão de véspera diretamente aí de Maceió, tá bom? Não perca essa oportunidade aí para que você esteja afiadíssimo para o dia da prova, tá bom? Mas a minha missão aqui está chegando ao fim hoje, galerinha. O tempo está urgindo aqui com o professor. Quero agradecer a sua presença aqui, o seu carinho de estar aqui, dando uma moral para o professor, dando uma moral aqui em informática, no meio da Copa do Mundo rolando aí, do pau quebrando aí na Copa, você estando aqui com o professor. Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado pelo seu like aí, obrigado pelos seus comentários, obrigado por seguir a gente nas redes sociais já, né? Não esquece de seguir a gente lá para você continuar tendo conteúdos de informática atualizadinhos aí, ó. Lucas Costa Informática, e a gente se encontra nas próximas lives, se encontra aqui no canal da Tribo e também nas redes sociais, tá bom? Bons estudos para vocês, galera. Boas últimas semanas aí de preparação para a sua prova e a gente continua juntos aqui até a sua aprovação. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!